Poderoso Deus, que nos céus habita, nós sabemos que o Senhor está presente conosco neste domingo do seu santo tempo, onde nós estamos ajoelhados nesse instante. Pedimos que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, que o Senhor possa continuar presente em nossas vidas, que o Senhor possa olhar pela nossa saúde, que o Senhor possa olhar pelo nosso lar, que o Senhor possa olhar para a nossa vida espiritual. Sabemos que na vida espiritual dependemos de nós também. Nós temos que te procurar através da leitura da palavra, nós temos que te procurar através da oração, nós temos que estar conectados com o Senhor 24 horas, para que o Espírito Santo do Senhor possa tocar na nossa vida, para que nós sejamos pessoas diferentes. Que o Senhor possa estar à frente dessa igreja, uma igreja pecadora, uma igreja que nós, cada um de nós, procurando fazer o nosso melhor, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós estivermos com o Senhor nos céus. Mas para isso, depende de cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar forças. Muitas vezes temos muitos problemas do lar, problemas no trabalho, problemas com a família. Muitas vezes não sabemos o tamanho da nossa fé. O tamanho da nossa fé quando a tempestade chega em nossas vidas. Muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Mas que o Senhor nos ajude. Tenho certeza que o Senhor está à frente desta igreja, o Senhor está à frente das nossas vidas. Os seus santos anjos estão ao nosso redor nos protegendo. Abençoe o pregador desta manhã, o irmão Daniel, que o Senhor possa fazer com que os seus lábios possam trazer uma mensagem confortante para cada um de nós e que nós possamos ouvir a sua mensagem e pôr em prática nossas vidas. Estamos gratos ao Senhor. Ontem tivemos o culto de ação de graças do Ministério Sênior. O Senhor possa estar à frente de cada sexagenário que está aqui nessa igreja. Experiências que nós temos, mas nós somos pecadores e devemos procurar o Senhor a cada dia. Nos ajude, nos guarde e fique conosco. É o que nós pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Sim. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Que a ação da paz nós seja com vocês nessa manhã, amém? Muito bom poder ver os irmãos e também poder os irmãos e amigos do canal Rotativa, que a graça e a paz de Jesus seja com você, amém? Nessa oportunidade eu vou falar um pouquinho sobre isso, segredos para vencer as preocupações, né? O que isso tem a ver com a gente e como a gente pode vencer essas coisas para a gente poder avançar. Quero convidá-los da forma que você está. Pode deixar aceso hoje, é melhor. Pode deixar aceso, que aí capítulo 1. Obrigado. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a palavra? Santo Deus, obrigado ao Senhor pela oportunidade de vida que o Senhor dá nessa manhã. Obrigado por estar aqui na casa de oração do Senhor e de você, Catarina. Quero abençoar cada irmão e família que representados nessa manhã. Que o Santo Espírito fale bem no coração de cada um de nós. Perdoe nossos pecados, fortaleça nossa fé, dê tua paz e teu perdão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos para o estudo da palavra. O fato é que todos nós preocupamos sobre a questão de preocupações. Isso é natural, porque nós, seres humanos, estamos, após o pecado, ficamos assim,
uma questão de ansiedade. Então, como vencer essas preocupações? Pastor Bruno, você tem como abrir um pouquinho mais? Você vê com essa tela aqui, ó, esse quadrinho pequenininho aqui, que é mais a tela, esse daqui, ó. Esse. Um pouco mais, vem para cá, vem, não. Isso, esse daí. Aí esse pode pôr na tela, cuidado. Muito bem. Segredo, não é segredo, nós podemos colocar a gente como vencer as preocupações da vida. Bom, alguém já usou essa frase com você? Vou te contar um segredo. Se ele vai contar um segredo, é um segredo? O que vocês acham? Acabou o segredo. Já acabou o segredo, né? Aí já não é mais segredo. Então vamos lá. Aí vem essa imagem aí que cada um se preocupa com algumas coisas. Aqui nós temos o animal preocupado com o osso, esse aqui está preocupado se pega o frango, o outro está preocupado se come a ração do gato, o gato está preocupado se pega o rato. Aqui é muito dinheiro. Aí vem a questão das doenças, né? Vem a questão de grupos terroristas e por diante. Cada um nas suas preocupações. Nessa outra imagem aqui, ó, vem que a preocupação traz influência sobre a saúde física e emocional. E aí causa irritação, estresse, cansaço, pressão, controle, assim por diante. São coisas que são bem atuais. Parece que essas imagens parecem ser antigas, mas é uma realidade que cada ser humano vive no seu dia a dia. E aí fala dos sinais da depressão, que a mente ela tem dificuldade de concentração, falta de memória, pensamento de morte e suicídio, ela tem um sentimento de tristeza, culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança, o corpo refletindo sobre insônia, excesso de sono, falta de energia, fadiga, alteração de apetite, perda de peso, ou pode aumentar o peso, depende da pessoa. O comportamento da pessoa fica com perda de estresse, atividade ansiosa, incluindo sexo, inquietação, irritabilidade e isolamento. E aí, vem a pergunta: qual a diferença da depressão para a tristeza? Aqui tem duas imagens, dá para a gente perceber. Intensidade, a tristeza é um sentimento normal que não afeta a produtividade. Mesmo triste, você consegue fazer as coisas simples do dia a dia. A depressão já no caso é um sentimento ruim que a pessoa se isola, está aqui, ó, na vida, como saúde, trabalho, relacionamento, família e vida social. Não tem essa diferença. E aí temos um texto bíblico, Filipenses 4:6, o Bruno já sabe, diz aqui, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Quando a gente sobre Mateus 6, 25 e 34, já conhecemos esse texto, nós vamos ler, fazer uma leitura dele e vamos tirar algumas lições para nós aí. Mateus capítulo 6, por gentileza. Mateus 6, verso 25 em diante até o verso 34. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 25 até o verso 34. Então, foi o seguinte: eu peguei meus participantes ajudando, nem em voz alta, tá bom? Então, quem vai ser o primeiro aí, cada um pode ler 2 versos até o 34. E assim a gente faz a leitura. Pode começar, fica à vontade aí. Eu leio algo, bem alto. Pode ler, fica à vontade. Vamos ler o vídeo. 6, 25 a 34. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Obrigado. Percebe que essa questão da preocupação é uma coisa, não vou dizer que é natural, a gente pode dizer que é inatural. Porque quando Deus criou tudo perfeito. Mas após o pecado ficou essa questão da ansiedade, essa preocupação de nós como seres humanos pela subsistência da vida diária. E cada dia que se passa fica mais complexo. Foi feita uma pesquisa que diz que a maioria das doenças que o ser humano provém devido à preocupação da mente. 90%, 80%. A maioria dos pesquisadores chega a essa conclusão. E no livro Ciências do Bom Viver, na página 241, na escritura dela diz assim: o estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir a decadência e a morte. Isso de fato é uma realidade que atinge todas as idades, não faz diferença, tanto para aquele que é pequeno quanto ao mais experiente ou ao mais idoso. Além do mais, o estudo feito com 15 mil pacientes tratados de desarranjos intestinais, uma clínica na Argentina, em Buenos Aires, diz que a maioria das 5 doenças que as pessoas tinham base na mente. Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, a mente coloca: eu estou com dor do corpo, e de fato vai doer o corpo mesmo. É claro que existe a questão do aumento do peso, tem algumas questões que envolvem a questão da saúde, mas muitas vezes o que leva a pessoa a preocupar é a questão da mente, porque você dorme e quando você acorda, a primeira coisa que tem na sua mente é aquela coisa que lhe preocupa na questão diária. Como o irmão leu aqui os versos 25 a 34 de Mateus 6, perceba que esse verso é muito conhecido por nós, a gente já ouviu diversas explicações e etc. sobre esse assunto, mas a gente percebe uma coisa interessante, que Deus cuida das árvores do céu, Deus cuida do campo. E ontem eu estava na região de Cotia, e aí passando de ônibus, e observei uma mata, e lá tinha uma árvore, e essa árvore estava toda florida. Olha assim, via tanto verde, uma árvore se despontando, ela estava de carro por mão, e aí aquela árvore bonita, gigante, toda florida, não fez menor IP, mas aquela cor rosa, e ela toda florida, cheia de flores, aquela coisa mais linda. Então, entre o verde, estava destacada aquela árvore. Fiquei até com vontade de parar e tirar uma foto. Não deu para parar, porque eu estava fazendo a curva no viaduto, né, no centro de Cotia. Achei aquilo muito interessante. Então, imagina agora, a gente vê, quando você vai a uma cachoeira, você vê aquela água caindo, corrente, brilhando ali, aquela água clara, bonita, a água descendo das pedras, ou de repente a queda, né, da água da própria montanha, daquela cachoeira, e fica linda aquela paisagem. Então tudo isso é entender que Deus cuida de cada um de nós. E nessa manhã eu não andei preocupado com algumas coisas assim, é natural nós somos seres humanos. Porque se você fica preocupado com o que você vai fazer, como você vai ajustar algumas coisas, preocupado com como você vai resolver algumas questões, e tudo envolve questão de dinheiro. E aí você para e pensa,
Na verdade que às vezes nós ficamos parados alguns dias, ficamos preocupados com algumas coisas. Como resolver isso? Então, quando olhamos para a Bíblia, no verso 25 a 34 de Mateus 6, embora Deus fala para a gente não se preocupar, mas infelizmente, na natureza humana, pecaminosa que somos, a gente se preocupa com o que fazer, com o que será o amanhã. Mas aí Deus fala o seguinte, filho, verso 31, por que você está inquieto? Eu estou com você. Então, essa palavra que Deus compôs essa manhã nesse contexto. E aí, vendo uma outra mensagem que eu já tenho pronta, que fala assim, como Deus soluciona os problemas. E aí, Deus nos orienta através da fé, através da perseverança, através da oração, coisa que a gente já sabe. Mas muitas vezes a gente é o quê? A gente oscila. É como um bambu verde que está ali junto com os outros bambus, aquele feixe grande, e começa o quê? A balançar para um lado e para o outro. Aí lembrando de Tiago capítulo 1. Se falta fé, esse verdadeiro peça a Deus. Ele dá o quê? Liberalmente. Ele não tem assim limite. Então, esse é o contexto que Mateus capítulo 6, 25 e 34 apresenta. E aí, Enoch diz que nada temos a temer contra o futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Aí, para lembrar do outro pensamento da Bíblia, de Jó capítulo 19, 25 e 27, que ali, ele, apesar da dificuldade que ele passava, ele falou claramente, eu sei quem eu tenho crido. O próprio Jó falou isso, Enoch falou isso também. Então, nós devemos acreditar o quê? Que Deus tem o melhor para nós. Ele sabe daquilo que precisamos, daquilo que almejamos. Além do mais também, não faça planos para amanhã, viva como se sente hoje. Deixe a vida acontecer sem pressa, que o dia termine. Viva um dia de cada vez, não queira adiantar o futuro, que ainda está para chegar. O que tem de ser será, basta não desistir e dar um passo cada vez, porque o tempo de Deus para a sua vida é inevitável. O que passou não volta mais, vira a página, conquiste novas vitórias e nunca se esqueça de que tudo vale como lição de vida, fazendo parte da nossa evolução. E aí, Lucas capítulo 9, 23 diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, aí tome a sua cruz dia a dia e siga. Além do mais também, como nós acabamos de ler, Mateus 6, 26, 27, 28 e 33, as aves voam livremente. Ontem, passando numa praça, vi uma de ônibus, vi ali uma vasilha de uma pessoa que mora na rua, na sua cabana, e ali os pombos ferveram uma vasilha redonda, cheia de comida, novamente comida do próprio cachorro, aquela pessoa que mora do lado, e ali os pombos comendo aquela comida. Ou seja, Deus alimenta os animais por aí, alimenta, cuida das relvas, Ele vai cuidar da gente também. E ainda quando você vê aqui no versículo 32 de Mateus 6, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Claro, as pessoas de fora, elas falam algo e tem que ser para já ação imediativas, ou seja, tem que ser algo imediato, não algo para depois. Mas nós, entre cristãos, tem acontecido a mesma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu entrego nas mãos de Deus, mas tem os 3 pontinhos, mas eu quero dar uma ajuda para Deus. Então devemos deixar que Deus trabalhe no tempo dele e na hora dele. Por isso que quando a gente olha essas imagens aqui, a vela, as flores, Deus ali pregou, o próprio Cristo pregando, né? E nos mostra a cena de Davi, e vai lembrar de Salmo 37, 25, que Davi foi moço, foi velho, mas nunca viu o quê? A descendência do povo de Deus ali no pão. E aí, diz aqui o quê? Buscar pelo reino de Deus a sua justiça e as demais coisas serão o quê? Acrescentada. Portanto, quando a gente faz isso, a gente entende que a chave da felicidade, da saúde, ela está na mão de quem? De Deus. Nós devemos buscar Ele. Provavelmente, aqui conta que uma senhora que tinha problema com pólipo
E aí, certo dia, ela foi fazer uma visita. Observou que na sala havia grande ramalhete de rosas. Naturalmente veio à sua mente e ela acabou se desmaiando. Enquanto explicava o efeito tremendo que produzia pelo pólen, descobriu que aquela flor era artificial. Ou seja, completamente levou ela a ficar desmaiada. E a questão de dente também. As emoções desagradáveis causadas pelas preocupações, como medo e enfado, podem transformar o equilíbrio do cálcio no organismo e originar as cáries de dente. Além do mais, deixando de enumerar efeitos físicos das preocupações, pois não é o objetivo colocar tudo nas mãos de Deus. A parte humana é fazer com que coloquemos nas mãos de Deus e descansemos nos seus braços, ou seja, lançando toda a vossa ansiedade para com Deus, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Agora, imagina um cavalo que está dentro do buraco e agora ele foi jogado amonado pelo seu dono ali e ele cavando para sair daquele buraco, mas ele não consegue, e aí as pessoas começam a jogar terra. A ideia não causou muita graça para aquele cavalo. O animal não queria morrer. É assim, à medida que a terra ia sendo cobrindo suas patas, ele ia pisando e ia caindo. E assim se foi enchendo o poço até o cavalo sair e marchar com a sua querência, ou seja, até ele conseguir sair. Isso significa que muitas vezes nós tentamos resolver o problema da nossa maneira, as pessoas tentam ajudar e a pessoa acaba não deixando aquilo que acontece de forma natural. Você e eu cremos que somos mais inteligentes do que um animal, sem dúvida, é assim. Mas nesse caso temos que admitir a instintividade e sabedoria com a qual atuou aquele animal. Não permitiu que a contingência pouco grave da vida o esmagasse, mas pôs a movimentar-se, ou seja, nós oramos e partimos para uma ação pedindo a bênção de Deus para a nossa vida. Ainda é mais ou menos o seguinte: devemos ser donos da circunstância e não escravos dela. Se eu estou de acordo com esse pensamento, não permitiremos que a dificuldade elas vão acumulando, sejamos mais nos orientamos as coisas e tomemos as regras e avancemos, ou seja, colocando Deus em primeiro lugar. Martim Lutero diz que as almas podem voar na mente, mas elas não precisam fazer ninho, ou seja, o pecado vem, as coisas vêm, mas eu não preciso deixar que aquilo fique na mente, mas pedir a Deus que tire da nossa mente essas coisas para podermos avançar. Não nos inquieteis com o dia da manhã, vivamos um dia de cada vez. Não queremos dizer que temos que ser desagradecidos com o passado e nem imprevisíveis com respeito ao futuro. Se desejarmos fazer resultado, fazer com que ontem a flor murcha, que se cumpriu o seu dever, e o futuro é um botão sem abrir que não podemos desfrutar e cuja beleza formosura devemos cuidar. Ou seja, devemos deixar que Deus age na nossa vida e Ele então possa trabalhar para que as preocupações diárias possam então ficar o quê? De forma stop, ou seja, parado, e Deus controlando todas as ações, as coisas, e assim possamos então viver de forma tranquila e saudável, caminhando com Deus e dizendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. Diz aqui, Salmos 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, independente das coisas, Ele é Deus. Queremos entender de que tudo precisamos buscar o Senhor e precisamos confiar plenamente nele, porque Ele diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Bom, ao olhar isso, 90% da carga fictícia que levamos e esgota a força é por causa das preocupações. E precisamos descansar nos braços de Deus. E aí, quando olhamos para o tópico 3, Jesus falou que toma sua cruz e siga-me, porque nós devemos entender que Cristo está ao nosso lado até o fim do tempo. Um psicólogo diz o seguinte: aceita que seja assim,
a aceitação ela tem um sucesso. O primeiro passo para superar as consequências do mal. Quando deixamos de lutar pelo inevitável, deixamos de liberdade o Egito que permite criar uma vida mais rica e nova. E precisamos buscar o Senhor. Mas também não podemos recuar. Devemos aquietar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Por 40 anos, os filhos de Israel receberam a sua ração, o maná no deserto. Não rasgaram o vestido e os sapatos não gastaram por 40 anos. Então, quando olhamos para essas promessas, a gente vê o quanto que Deus Ele quer o melhor para nós. Agora, imagina um soldado dentro de uma prisão, obviamente como aquele prisioneiro, e agora ele está ali, e de repente ele cantando, soberano, vem o guarda e pergunta para ele: por que você sempre está cantando? Ele diz o seguinte: olhe para aquela janela. Enquanto eu olho para ela, eu posso ver o céu azul. Não há razão para desesperar enquanto eu continuar olhando para aquela janela. Ou seja, enquanto a vida, enquanto a saúde, a esperança, porque nossa esperança é quem? É Jesus Cristo. Ao voltar-se para trás e ao voltar-se para Deus, a gente entende que Ele tem o melhor para nós. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, buscai pelo reino de Deus, e a gente entende que Deus tem o melhor para a nossa vida. O estudante se preocupa com a carreira e a profissão, a mãe preocupa com o futuro dos filhos, o pai preocupa com a estabilidade da casa, a moça preocupa-se com a vida, com quem vai se casar, o ancião preocupa com a vida e com a saúde. Mas o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora minha pergunta: amigo, por que você também não faz essa prova? Você verá que os problemas que lhe preocupam neste momento vão diminuir instantaneamente, desde o momento que focalizar a fé. Fé aonde? Em Jesus. Não importa se ela é pequena ou fraca, mas focalizar a fé em Deus Todo-Poderoso. Porque quando a gente faz isso, a gente entende que Deus vai ter o melhor para a nossa vida. E aqui olhando para a tela, diz o texto aqui de Salmo 37, 25: já fui jovem, agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. E aí, 1 Pedro 5,7, nós acabamos de ler, e está aqui o texto, lançando tudo nas mãos de Jesus. E aí a gente compreende que certa vez um rei, ele estava ali com o seu súdito, e de repente aquele rei falou o seguinte: jovem, você tem uma incumbência para fazer. Você que trabalha comigo há muito tempo, se você não encontrar uma palavra para colocar na minha coroa, você será executado. Pergunta para a igreja: o que você faria? Se você trabalha com o rei, e o rei agora pede para você falar uma palavra que você tem que colocar na coroa do rei, porque o rei administrava diversas coisas, ele ficava preocupado com muitas coisas, e agora chama aquele súdito que já trabalha com ele há alguns anos, e o súdito então falou: puxa vida, o rei agora fala comigo, se eu não trouxer uma palavra, me colocar na coroa dele, ele vai me executar. E então aquele súdito volta para casa. Ao chegar em casa, a sua esposa olha para ele e diz: você está preocupado com alguma coisa? Sim, porque o rei falou comigo, se eu não trouxer uma palavra, ele poderá me executar amanhã. Mas que palavra? Eu não sei. Ele falou que eu tenho que trazer uma palavra para ele. E a mulher falou o seguinte: você vai descansar, que você trabalhou, mas mulher, eu preciso da resposta agora. Ela disse com ele 2, 3 vezes: você vai descansar e ponto final. Você sabe como é, mulher, né? Quando ela fala, aí às vezes abaixa a cabeça e sai de fininha. Como a mãe fala com o filho, né? Ou vice-versa. Então aquele camarada, mesmo assim, na madrugada ele foi incomodar ela: mulher, eu quero saber a palavra. Quando ele dorme, até amanhecer você vai saber a palavra.
E aí então conseguiu dormir, mesmo ela, depois de muito falatório dela na cabeça dele, e então ele foi dormir. Ao amanhecer, a primeira coisa que eu vou falar com ela, qual é a palavra? Vamos tomar café da manhã. E ele insistiu nela, e ela, calma, vou dizer a palavra. Depois do jejum que passou, ela falou para a palavra para ele: você vai dizer para o rei essa palavra. E quando então ele foi para o palácio para o seu trabalho, o rei agora já estava com o carrasco, esperando para executar a missão. Aí então o rei perguntou: e aí, meu súdito, você já tem a palavra? Sim, majestade. Então vai a palavra: rei, tudo passará. Aí então ele: muito bem, certo, você disse a palavra correta. Isso aqui é apenas uma ilustração para mostrar o seguinte: que os problemas dessa vida irão passar. As coisas más que estão acontecendo hoje, como guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis, coisas más, cada vez mais acontecendo, vai passar. E aí, sabe o que vai acontecer? A gente vai poder viver para sempre no reino dos céus. A gente vai poder ser feliz, a gente vai poder viver com mais tranquilidade. Essa semana que passou, por exemplo, eu trouxe uma experiência minha. Quinta-feira, por exemplo, saí para fazer algumas coisas, viver outras coisas. E aí, quando eu voltei, eu confesso para você, igreja, eu fiquei bem chateado. Porque acontece o seguinte: a desistir de tudo. Isso que veio literalmente. Mas aí depois veio aquela calma, passou. Aí eu falei assim, minha esposa: olha, um dia de cada vez. Um dia você está triste, outro dia você está o quê? Alegre. No sábado, como foi ontem, para todos nós, passando aqui em paz, tranquilo, sem preocupação. Vem o meio de semana, vem as preocupações diárias da vida. O que fazer, como que vai ser, como resolver. Estou lá. Mas tudo vai passar. Passará um dia. E aí, a gente entende que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele deixou o céu, veio essa terra para morrer por nós. E aí, passou-se. Ele veio para redimir nós desse mundo de pecado e nos dar o direito o quê? Da vida eterna. Portanto, precisamos confiar plenamente em Jesus. Precisamos viver com a certeza plena de fé em Deus, um dia de cada vez, aceitando o inevitável, recordando que todo problema, por mais angustioso que seja, passará. Então, Deus permanecerá as preocupações. Recordando que todo problema, por mais angustioso que seja, passará. Então desaparecerão as preocupações e poderemos desfrutar a paz daquele que tem o que? Cuidar de nós. Em João 16:33 fala o que? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. João 14:27 diz o que? A minha paz os dou. O shalom, Deus que dá paz para mim e você. E aí a gente tem que tudo passará. E aí, um auxiliando o outro, tomando a cruz, seguindo a Cristo, nos ajudará nessa caminhada. E a Bíblia diz, Apocalipse 2:10, a última parte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aí um dia nós estaremos aqui com Jesus Cristo lá no reino dos céus, onde nunca mais haverá morte, pranto e dor, e nós vamos viver felizes para sempre com Deus. Eu quero terminar lendo para a gente aqui, livro de Filipenses, capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, aí. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Nossa última citação bíblica dessa manhã. Filipenses 4, versículo 6 e verso 7. Diz o texto seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sendo conhecidos diante de Deus as vossas petições
pela oração e pela súplica com ação de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então hoje aprendemos que as preocupações vêm, mas eu e você não podemos perder o quê? A confiança em Deus. Por mais angustioso que seja, passará, vai desaparecer as preocupações e podemos desfrutar da paz daquele que tem cuidado de nós, que é Jesus. Há um lugar de eterno amor, que em breve decidirá nos dar a salvação, a vida eterna, e nunca mais haverá morte, pranto e dor, e nós seremos felizes para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e o Espírito Santo do Senhor nos ajude a vencer as preocupações, e que nós possamos nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos cantar, não me esquecerei de ti. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela vida e pela saúde. Obrigado pelo Senhor ter nos acordado todas as manhãs para nossas coisas que temos que fazer no nosso dia a dia. Portanto, Pai, nos abençoe, nos guarde, nos batiza com o teu Santo Espírito e nos ajude a cumprir, obedecer e fazer a tua santa vontade. Abençoe essa igreja, liderança, ao pastor, a dor do Espírito, ó Deus, que seja abençoado por ti, a cada irmão e irmã em cada área da vida, espiritual, física e emocional. E nos ajude, Senhor, a viver a tua palavra, descansando no Senhor, confiando plenamente no Senhor, porque a tua palavra diz claramente que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nos ajude, ó Deus, a ter fé, a confiar, a descansar no Senhor,
porque o Senhor tem o melhor para nós. Abençoe a cada um de nós, dê nós uma boa semana, proteja a cada um de nós, livrando do mal, do perigo e nos preparando para a volta de Jesus. Perdoe nossos pecados, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um bom domingo, uma boa semana na graça e na paz de Jesus.